Dando sequência ao nosso estudo da primeira carta de Pedro, nós vamos encontrar nos capítulos 5 até o 17, nós vamos encontrar a base daquilo que nós gostaríamos de conversar hoje. Diz assim o texto bíblico: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Gostaria de destacar nesses versículos, no versículo 15, a expressão que demonstra que é a vontade de Deus, mas a expressão façais emudecer a ignorância dos insensatos por meio da nossa forma de viver, do nosso comportamento. Vamos pensar um pouquinho qual é o propósito da missão, ou propósito da submissão, que é o tema que está aqui. A obediência civil, ela expressa parte da vontade de Deus para o seu povo, especialmente num contexto em que esse povo é caluniado, esse povo é perseguido, esse povo é despojado. Ou seja, o contexto do texto mostra uma época em que a perseguição era muito acentuada. E isto não é muito diferente de hoje. O método difere. Nós já vimos em vídeo anterior, quando falamos sobre os malfeitores. Mas a perseguição, o rebater, a ideia de não aceitar, a ideia de fazer bullying, a ideia de desprezar aquilo que nós damos como testemunho, isso continua do mesmo jeito e esteve presente em toda a história e marcando a vida daqueles que pretendem viver segundo aquilo que a palavra de Deus ensina. Sabemos que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Por isso é que Pedro vai dizer, pelo vosso exemplo, pela sua forma de ser, e não pelo seu discurso, porque o discurso tem a tendência de cair no vazio. A prática do bem é um argumento irresistível que tapa a boca daqueles que se insurgem contra a igreja, contra os propósitos de Deus e contra o próprio Deus. Mas, afinal de contas, qual é a natureza dessa missão? No versículo 16, ele vai dizer que somos livres, mas não podemos usar essa liberdade de qualquer forma, para poder, como pretexto para a nossa malícia, mas vivendo como servos de Deus. É engraçada essa ideia da Bíblia. Nós somos livres. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E por que somos livres? Nós somos livres porque nós agora somos obedientes a tudo aquilo que Deus determina e tudo aquilo que Deus coloca para a nossa vida. Quanto mais servimos a Deus e ao próximo, mais nós somos livres. Ora, Lutero dizia que um cristão é um senhor perfeitamente livre sobre todas as coisas, não estando sujeito a nenhuma delas. Um cristão é um servo perfeitamente obediente a tudo e sujeito a Deus. Essa colocação que Lutero faz, ela é muito significativa. Por quê? Porque para a nossa cabeça é difícil entender. Quanto mais estamos sujeitos a Deus, mais livres nós somos. Não é uma ideia que parece contraditória? Como isso é possível?
A submissão cristã não equivale à escravidão nem sequer à fraqueza. Mas a submissão, do ponto de vista bíblico, significa liberdade e força. Ora, usar a liberdade cristã como motivo para a anarquia e a desobediência civil é corromper a liberdade e insurgir-se contra a natureza própria da submissão. Por quê? Como é que eu posso dizer que eu sou obediente a Deus, a quem eu não vejo, mas sou desobediente às autoridades a quem vejo? São coisas que não batem dentro da linha de perspectiva que Deus trata e traz para nós aqui na sua palavra. Transformar liberdade em libertinagem e submissão em insurreição é um pecado contra Deus e uma afronta às autoridades. Ora, somos advertidos quanto ao risco de tentarmos encobrir a nossa maldade com o pretexto de liberdade. Temos um discurso de liberdade, mas temos um interior nosso de maldade porque não estamos dispostos a obedecer àquilo que o Senhor determina. Ora, Pedro alerta que as paixões interiores podem sentir-se sem amarras que as limitam e, assim liberadas, voltam a escravizar as pessoas. É isso que está no capítulo 2, no início do capítulo 2, só para trazer um pouco mais à memória. Livrem-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, toda inveja e toda espécie de maledicência, diz o versículo 1 do capítulo 2. Ora, a verdadeira liberdade pressupõe e supõe outra atitude. Somos servos de Deus. Um teólogo, ele afirma que corretamente que o cristão é livre porque é escravo de Deus. E essa concepção nós só conseguimos entender a partir do momento que nós entendemos que o grande exemplo nosso de submissão é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz que nós devemos imitar a Cristo. Ora, é conhecido o adágio popular pronunciado por Agostinho de Hipona: quanto mais escravo de Cristo sou, mais livre me sinto. Mas aqui o texto fala de ignorância. A palavra grega utilizada aqui se origina na falta de contato ou familiaridade ou falta de entendimento daquilo que deveria ser conhecido. Se originava na corrupção do coração, segundo encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 34, que diz assim: tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vossa vergonha. Mas também encontramos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 3, encontramos as seguintes palavras: isto farão porque não conhecem ao Pai e nem a mim. Ou seja, conhecer a Deus e conhecer o Senhor Jesus Cristo é a forma de nós não estarmos nesta condição de que Pedro fala, ou seja, a condição de ignorância. Mas também fala de insensatos. Ignorante, tolo, sem bom senso, deficiente de faculdades mentais.
mostra a indignação dos cristãos diante de tantas insensatas perseguições, causando tantos sofrimentos. Insensatos, o que significa? Não conseguir enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. Não conseguir enxergar o sofrimento como sendo um instrumento de Deus para a vida da pessoa, para o aprimoramento da fé, para o exercício da fé. Efésios capítulo 5, versículo 17, nós vamos encontrar a seguinte expressão de Paulo: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. O mesmo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 21, vai dizer assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tal método mais facilmente obteria resultados do que uma atitude rebelde. Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós outros. Ou, em outras palavras, não adianta estar com o ouvido atento, saber muitas coisas, tem muitas informações, mas isso não se viabiliza na prática da vida do nosso dia a dia. Não é apenas nossa obrigação, como esse é o desejo de Deus. Isso nós encontramos lá em Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 29, a seguinte expressão: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Veja a chamada que desde o Antigo Testamento existe de estar atento, estar ligado a este propósito, estar ligado a essa perspectiva de obediência ao Senhor. Porque isso tira de nós a ignorância e não nos coloca no mundo dos insensatos. O profeta Samuel também, ele expressa no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ora, Deus não estava interessado especificamente no sacrifício que era oferecido, no animal que era oferecido, mas Ele estava interessado em que, primeiro, se obedecesse àquilo que havia sido determinado. E dentro dessa característica, esta obediência é que seria efetivamente e é efetivamente levado em conta por Deus. Isto encontramos também no pensamento do Senhor Jesus Cristo, nos ensinos dele. Jesus nos ensina que o ato de obedecermos a Deus é um ato de amor, não apenas de submissão. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, nós vamos encontrar as seguintes palavras: se me amais, guardareis os meus mandamentos, os meus ensinos, aquilo que eu deixei para vocês. Mas o mesmo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 3, nós vamos encontrar: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Aí é que está uma questão que me parece fundamental. Por quê? Porque na intimidade daquele que vive em nós, cumprir, ser obediente, não significa algo penoso. Não significa um trabalho
muito cansativo, mas significa uma alegria de poder estar fazendo aquilo que o Senhor determina. E encontramos também que, se nós não o obedecermos, não o temos como Senhor. Olha o que diz Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Os apóstolos aprenderam isto e puderam absorver essa verdade, inclusive ensinando aos outros. Atos capítulo 5, versículo 29, nós vamos encontrar esta postura. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Qual era a circunstância? Estava lhe sendo exigido alguma coisa que contrariava claramente a determinação do Senhor Jesus Cristo para os crentes, para os apóstolos e os crentes. Sendo assim, não podemos ter dúvidas. A obediência a Deus e a sua palavra é um estilo de vida, onde não se abre oportunidade para outra escolha. E este posicionamento encontramos em Mateus, no capítulo 5, versículo 19, as seguintes palavras: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Sabendo que somos limitados, precisamos pedir que Deus nos coloque em nossos corações esse entendimento e nos ensine a fazer a sua vontade. Salmo 143, versículo 10, diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Obedecer a Deus, então, é uma mudança de vida, uma etapa no processo da nossa conversão. É o que diz o mesmo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 14 a 16, nas seguintes palavras: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Como é que nós emudecemos, como dissemos lá no começo, como é que emudecemos a ignorância? E como é que não nos tornamos insensatos? Quando nós obedecemos aquilo que a palavra de Deus diz e obedecemos ao Senhor. Este é o convite que nesta oportunidade, reiteradamente, é o convite que Deus está fazendo para nós. Emudecer a ignorância e a insensatez por intermédio da nossa obediência a Deus, porque isto é do agrado dele. E este é o convite que ele faz a mim, a você, a todos nós, como aqueles que carregam consigo o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida.